Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje nós vamos fazer uma vela de Páscoa para encerrar os vídeos de Páscoa e começar com uma nova etapa aí, que logo vem o Dia das Mães, é a época que mais vende, então a gente vai caprichar fazendo kits, fazendo bastante coisa para o Dia das Mães, tá? Então hoje nós vamos fazer essa vela de Páscoa, tá bom? Para você que não conhece esse canal ainda, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Bela Vela Sônia Medeiros, procura Belas Velas, aqui é o lugar certo. Procura ótimas ideias, aqui também é o lugar certo, tá? Então eu vou pedir para você já adiantar o seu likezão aí para dar uma força para a firma, tá? Pra gente chegar para mais pessoas, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários, fala para mim o que você quer ver aqui no canal. A gente sempre traz inovações, mas se você não viu alguma vela, Sônia, eu não vi tal vela ainda, deixa aí nos comentários que a gente vai se preparar, vai se programar e vai trazer para vocês, tá bom? Quero muito agradecer meu grupo de apoiadores. Se você quer ser um apoiador aqui do nosso canal, a gente sempre deixa a chave Pix aqui, tá bom? Para você dar aquela força, aquele apoio para o nosso canal, e também tem o Valeu. Quero agradecer a Baobá Essências, que está sempre com a gente aqui como o nosso patrocinador do canal, tá bom? A gente deixa o cupomzinho aqui, ó. Todos os meses muda o cupom, tá? Então fique atento, se caso você já passou o mês de março e você não achou o cupom, me chama lá nas redes sociais, que o Alê sempre deixa as redes sociais aqui, tá bom? Me chama lá que eu mando o cupom atual para vocês, tá? Deixo atualizadinho, tudo certinho, tá bom? Agora chega de TTT, bora pros materiais que hoje tá top demais. Ó, quem assistiu o vídeo do passado do nosso ovo, olha aqui que lindo esse ovo aqui, ó. Que delicioso. Quem assistiu o nosso vídeo do ovo vai saber que a gente vai reaproveitar tudo. Então, quem fez o ovo vai ter esse material tudo pronto, igual eu tenho aqui. Quem não fez, vai ver o vídeo, porque ficou muito legal. Então, a gente vai reaproveitar o de chocolate que tem aqui. Aqui tem 70 gramas de parafina plus, tá? Já tingido com um corante marrom, tá bom? Eu tô usando o corante marrom da Saramanil, que também tem lá na Baobá, tá? Já corre lá e aproveita o seu cupom. A gente usou também a essência de chocolate da Baobá. E aqui a gente tem o nosso chantilly pronto. Como que eu fiz esse chantilly? 50 gramas, aqui tem 100 gramas, tá? 50 gramas de Ecomix e 50 gramas de parafina gel, também tingidinha de marrom. Aí a gente tem algumas pecinhas aqui, que é a nossa cereja, e também os bombonzinhos que hoje a gente vai utilizar. Eu utilizei essa forminha para fazer os bombonzinhos e essa forminha para fazer a cerejinha, mas você pode usar morango, enfim, o que você tiver. Vou usar um pavio médio, tá? Hoje. E a gente vai utilizar um copo descartável. A nossa forma hoje para essa vela vai ser esse copinho descartável. Sônia, vai dar certo? Vai dar certo. Vou mostrar para vocês. E aqui a nossa manga de confeitar, que a gente sempre deixa ela aqui, e com o nosso... esse aqui é aquele bico pitanga grande, tá? Bico pitanga grande. E aí um pedacinho de plástico também pra gente colocar nosso chantilly, vocês vão entender na hora da execução, tá? Então eu vou só derreter aqui, ó, primeira coisa que eu vou derreter. E tem os granuladinhos que eu já deixei pronto aqui, tá? Eu faço uma plaquinha e faço as raspinhas. Mas pra você que quer ver o processo todo, vai lá no vídeo do ovinho, que vocês vão ver como eu fiz o processo todinho aqui, dessas raspinhas, a cerejinha, fiz tudo lá, tá bom? Eu só tô repetindo aqui, reutilizando o que eu já tenho pra gente fazer essa velinha aqui, tá bom? Então eu vou só derreter essa parte aqui primeiro, pra gente fazer a base da nossa vela, e aí eu volto pra gente começar o trabalho. Até já. Voltamos. Aqui eu vou colocar o ilhós no pavio, ó. Ele vende à parte, tá? Então, para quem quer aí reaproveitar o pavio, você pode colocar o ilhós. Apoia ele na bancada e aperta com com alicate aqui, ó, tá? Só para ele ficar bem preso, ó. Tá vendo que entortou?
vem e ajeita ele aqui bem bonitinho, porque senão ele fica torto lá dentro, tá? Você pode fazer isso com a tesoura, com o alicate, enfim, tá? O que você quiser. Então, aqui, ó, nós estamos usando o pavio fino, tá bom? Perdão, pavio médio, tá? Aí, aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar esse copo. Você vem com o desmoldante, eu uso desmoldante sólido, vaselina sólida, tá? Ó, desmoldante vaselina sólida, você compra na farmácia. Não precisa comprar em grande quantidade, porque isso aqui rende muito. Vem, passa no copinho para facilitar. Ele solta super bem, tá? Mas passar o desmoldante nunca é demais, porque aí ajuda bastante você a desmoldar depois. Aqui, ó, tô colocando 2 copinhos, porque a gente vai colocar ela numa temperatura um pouco mais quente, então o ideal é colocar 2 copinhos aqui, ou até mais, se você quiser, para suportar a temperatura, tá bom? Passou o desmoldante, a gente vai vir com a nossa parafina. Para quem não sabe, tem dúvidas, qual é a temperatura de perfumar a parafina? 70 graus, porque ela não pode ser perfumada com temperatura mais baixa, porque senão ela cria bolinha, tá? E ela fica com acúmulo de resíduo, na verdade, da sua essência, tá? Essa essência aqui, perdão, essa parafina já está com essência de chocolate, tá? Se você quiser pingar mais um pouquinho só para ela ficar mais cheirosa, você pode, porque a gente reaqueceu ela, mas essa daqui já tá reforçadinha, tá? Aí aqui, ó, 70 graus é a temperatura que a gente vai trabalhar com ela. Ela já está em 66, então eu já posso colocar ela aqui no meu copinho. O que eu faço? Ó, coloco um pouquinho no fundo. E aí, eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou fazendo isso aqui, ó, tá? As beiradinhas eu quero irregular, dá pra ver? Tá? Ó, eu quero as beiradinhas irregular. Sabe aquele docinho que a gente compra nas padarias, que eles chamam, uns chamam de bomba, depende muito do lugar que você... Cesta de lixo, tem muita gente, em muitos lugares, em São Paulo, por exemplo, a gente comprava e chamava cesta de lixo, tá? Então, ele vai com um chantilly aqui dentro, então você vem aqui na borda, deixa ele irregular, tá? Não precisa ser certinho, não. Você vai fazendo esse processo aqui, ó. Pra quê? Vai esfriando a parafina e você vai deixando ela mais grossinha, tá? A paredinha mais grossinha. Tem que deixar uma paredinha grossinha aqui, porque senão depois, na hora que você vai desenformar, ela vai quebrar, tá? Se você deixar muito sensível, muito fininha, ela vai quebrar, e aí vai estragar todo o seu trabalho, tá? Então, deixa ela bem grossinha. Essa quantidade de parafina dá e sobra, tá? Para fazer isso aqui. Se depois você quiser fazer um reforço no fundo, você pode fazer, tá? Ó, vai fazendo isso aqui, ó. Vai jogando pro fundo, vai jogando pras beiradas. Tá vendo que ele já tá começando a ficar um pouquinho mais fortinho? Ficando um pouquinho mais grossinha? É assim que eu quero, tá? Então, eu vou fazer esse processo aqui, ó. Vou ficar só fazendo isso aqui. Não vou fazer mais nada. Vou fazer esse processo. E se eu precisar reforçar um pouco mais, eu vou reforçar um pouco mais. E eu volto pra gente fazer o processo do chantilly, tá bom? Até já. Ó, já fiz uma camada, tá? Que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu vou vir aqui agora e colocar o pavio, tá? Pra que ele já possa ficar fixo aqui. Então, já venho e coloco o pavio. Já tô aquecendo, ó. Se você quiser, com palitinho, ó, dá uma firmadinha nele ali embaixo, ó. Tá? Só pra ele ficar grudadinho aqui. Não coloca direto no copo, tá? Porque senão vai ficar muito fininho e aí na hora de tirar pode ser que ele grude no fundo do copo, então é bom evitar. Ó, aqui eu já derreti. Enquanto eu tava falando com vocês aqui, ó, eu derreti mais um pouquinho. Deixa eu só ver qual a temperatura que tá, pra gente não colocar muito quente, pra não derreter a outra que tá aqui, que não é isso que a gente quer. Ela tá em 70 graus, tá? Então, qual que é o processo aqui agora? O mesmo que a gente acabou de fazer. Joga no fundo do copo e vai fazendo a mesma coisa, tá? Vai mesclando, ó, nosso pavio aqui, ó, dançando. Vou colocar ele aqui no fundinho e vou fazendo isso aqui, ó, só para dar um apoio, tá? Então, é isso aqui que eu vou fazer e eu volto com vocês. Na hora que eu terminar esse processo, eu volto com vocês para mostrar como que ficou, tá bom? Até já. Voltamos aqui
E aí, eu cortei aqui com a tesoura, tá vendo, ó? Deu uns picotinhos aqui, ó, com a tesoura, pra ficar mais fácil pra gente tirar, tá? Ó, corta o copinho. E aí, fica mais fácil, a gente não tem que fazer muita força, tá vendo, ó? Ai, que legal. Fica igualzinho da padaria, né? Vou passar, vou apoiar aqui o meu... Só pra cair já aqui dentro, ó. Olha que legal. Na padaria perto da casa de vocês vende? Deixa aí no comentário que eu quero saber. Porque aqui vende, pertinho de casa tem uma padaria que tem esses copinhos aqui, que eles são recheadinhos com chantilly. Às vezes de chocolate, às vezes de morango. E aí eu quero deixar assim, sabe, ó. Com um pouquinho de imperfeição aqui no topo dele. Eu não quero ele totalmente lisinho. Vou deixar ele assim, sabe? Pra ficar aquele sobe e desce de chocolate. Olha que lindo que ficou. Ah, eu amei. Se você não quiser esse frisinho aqui do copo descartável, faz num copo liso, tá? Até um copo plástico que você tiver aí, você consegue fazer. Eu fiz no copinho descartável, primeiro, que eu acho muito simples. Todo mundo praticamente tem um acesso a um copinho descartável e eu acho que fica bem legal, tá? Aí aqui, ó, o nosso chantilly, como que eu vou fazer? Só para vocês saberem, tá? Eu deixei ele aqui, né? Dentro de um saquinho, não precisa pôr na geladeira. E aí, o que que eu faço? Eu venho com um soprador térmico. Sônia, eu não tenho soprador térmico. Como que eu vou fazer para derreter esse chantilly? Você pode fazer um banho-maria, tá? Colocar essa vasilhinha aqui no banho-maria. Tá vendo que ela tá toda sujinha? Que eu não limpei da outra. Deixei aqui porque eu já sabia que eu ia fazer essa, então eu acabei não tirando o resíduo, tá? Então aqui a gente vem, ó, com esse processo aqui de derreter. Vou derreter um da minha vasilhinha. Olha o cheiro de chocolate que já tá subindo aqui, ó. Cheirinho de chocolate. Então o chantilly você pode guardar, tá? Pode guardar e fazer esse processo aqui toda vez que você for utilizar, tá bom? Faz esse processo de aquecer ele novamente com o soprador. Como eu falei, se não tiver o soprador, você pode fazer esse processo aqui no banho-maria. Ou se quiser colocar na panelinha e derreter ela toda novamente, você pode fazer, tá? É que na verdade aqui a gente não precisa derreter ela totalmente. A gente pode derreter uma parte e deixar uma parte mais consistente, que aí você não tem que bater ele novamente, fazer todo aquele processo longo de bater o chantilly, tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui no meu suporte e aqui, ó, a gente já vem e já começa a misturar, tá? Faz isso aqui, ó, tá vendo? Ele voltou a ser líquido e você não precisou ter todo aquele trabalho, né, de derreter, de voltar àquele ponto inicial, tá? Então aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Vamos bater o nosso chantilly novamente e deixar ele naquele ponto de chantilly que você já acompanhou no vídeo anterior, e a gente vai fazer ele novamente aqui, ó, tá? Vai quebrando esses pedacinhos aqui, ó, para facilitar o derretimento e você não tem que reaquecer, tá? Ó, eu acredito que ele vai chegar num ponto bem rapidinho. Por quê? Porque aqui, ó, ele tem várias partes sem derreter e uma parte que já está derretida, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha que top. Então, para quem não conhece o processo, como é feito, a gente faz aqui metade Ecomix. Então, a gente tem aqui metade Ecomix e metade parafina gel. Tem muita gente me perguntando se dá para fazer com cera de coco. A cera de coco até dá para fazer, gente, só que assim, eu não aconselho muito porque ela é muito macia. Ela vai dar o ponto, você vai ter que bater bastante para ela dar o ponto. Primeiro, inicial, né? Vai ter que bater bastante para dar aquele ponto. Segundo, ela fica muito frágil, tá? Fica bem frágilzinho, mas dá para fazer. Se você não tiver esse material aqui, dá para fazer tranquilamente também. Só que você tem esse detalhe aí da fragilidade da parafina gel, tá? Olha aqui como deu ponto rapidinho. Vamos ver. Ela tá um pouco líquida ainda, tá? Ó. Foi bom que a gente derreteu aqui rapidinho, porque aí a gente chega no ponto aqui junto. Porque muitas vezes eu fico batendo aqui e vocês não acompanham esse processo.
E às vezes fica com dúvida, ai Sônia, fiquei com dúvida, será que é assim, será que é assado? Então aqui, ó, a gente bate esse gel, esse papo e esse gel junto aqui, tá? Aqui tem uma menor quantidade, então vai rapidinho. Então o bom é que você já tem ele pronto e aí você faz, né, com a quantidade que você precisa, que nem aqui, ó. Ó, já tá quase no ponto, gente. Na hora que ele parar de pingar um pouco mais, já tá certo, tá? Eu acredito que só essa batidinha aqui. Então, aí você pode fazer o tanto que você precisa, né? Não precisa fazer a quantidade maior. E a vantagem é que você pode guardar e utilizar quando quiser. Ó, pra mim ele já tá no ponto aqui, tá? Ó, que eu vou vir com o nosso pão duro, tirar o resíduo que fica aqui. Rapidinho também, senão ele começa a endurecer, né? Aí a gente acaba perdendo um pouco o ponto. Eu coloco sempre nesse plástico aqui. Por quê? Porque esse plástico aqui vai me ajudar a deixar a minha manga limpinha. Porque senão a gente acaba deixando aquela manga suja e é tão difícil tirar. E não é que é difícil, né, gente? É trabalhoso, né? Então a gente não quer ter esse trabalho. Ó, você vem aqui, aperta ele aqui pra baixo, enrola aqui, ó, só pra não sujar a sua manga. Tá vendo, ó? Deixa o biquinho aqui, a gente vem, coloca o bico na manga, corta, né, a quantidade certinha. Sempre coloca o bico, corta um pedaço menor, coloca o bico e vai cortando aos poucos pra você não perder a sua manga, tá? Ó, a gente vem, encaixa ela aqui. Olha que rapidinho. Isso que eu falo, você ter o chantilly prontinho é muito top, porque aí, ó, se você só vem e coloca aqui, ó, e a gente completa, ó, vai fazendo isso aqui, ó. Ai, que legal, gente. Isso aqui é uma mágica, né? Fala a verdade. Vê se isso aqui não é uma mágica. Ah, eu acho muito top. Eu adoro, adoro. Esse chantilly aqui, eu vou falar pra vocês que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque eu acho que ele é mágico demais, demais. Deixa eu só apertar aqui, porque eu acho que faltou um pouquinho. Eu tinha que ter colocado um pouquinho a mais. Mas ainda dá pra aproveitar aqui, ó, porque aqui no bico ainda tem bastante. Ó, a gente faz isso. E completa ele aqui, ó. Ai, que top, meu Deus. Ai, que tudo. Ó, faz isso aqui. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui no canto. Que faltou nesse canto aqui, ó. Pronto. Aí, dá uma ajeitadinha com o dedinho aqui. Aí a gente vem, coloca as nossas peças de chocolate. Aqui. E a nossa cerejinha. Vou colocar as duas aqui, ó. E aí a gente vem com o nosso granulado de chocolate e joga um pouquinho de granulado aqui. Ai, meu Deus do céu, que lindeza! Fala a verdade, isso daqui, você olhar, você não fala que é uma peça de confeitaria? Ah, eu amei, de verdade. Deixa aí nos comentários, fala pra mim o que você achou. Ó, aqui que eu vou fazer, vou arrumar minha bancada, lógico que tá uma bagunça. E vou voltar pra mostrar bem de pertinho pra vocês, tá bom? Até já. Olha que coisa mais linda, eu amei, de verdade, eu amei. Fala pra mim se isso aqui não é um copinho de confeitaria, gente, minha mão tá toda suja, vocês não reparem na minha mão, só olhem nessa coisa linda aqui, cara de doce, de sobremesa, de rica. Eu amei, vou falar pra vocês que eu amei, amei, amei fazer. E olha que simples, tá? Uma sobremesa simples. Super simples. Eu vou colocar o ovinho aqui, ó, só pra fazer uma dupla do ovinho de Páscoa. Ficou legal, olha. O ovinho de Páscoa com esse daqui, olha. A dupla. Olha que lindo. Olha que vitrine de confeitaria que a gente tem aqui. Eu achei maravilhoso. Eu espero que a gente tenha fechado com chave de ouro as nossas velas de Páscoa, porque eu amei fazer isso aqui com vocês. Esse chantilly, gente, eu vou falar pra vocês,
É só o começo mesmo que a gente fica um pouco apreensivo. Tem muita gente que fala, Sônia, eu tenho medo de não dar certo e tudo mais, mas dá certo. Pega o jeitinho que dá certo. Não erra na receita. Meio a meio, meio de Ecomix e meio de gel que vai dar super certo e você pode reaproveitar aí quantas vezes quiser, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até já. Gente do céu, fala pra mim o que vocês acharam. Eu amei. Achei que nós arrasamos com essa vela de Páscoa. Faz aí que eu tenho certeza que você vai amar. Sônia, eu não tenho parafina gel, não tenho esse material. Gente, vocês conseguem fazer, sabe como? Vou dar uma dica aqui, ó. Anota no seu caderninho, pega essa dica. Pega a parafina, bate ela com um garfo bem, vai batendo, enche o copinho até um pouquinho mais em cima de parafina, bate bastante com o garfo e faz com a parafina com o garfo, batidinha no garfo, fica muito legal também e tenho certeza que você vai arrasar de vender nessa Páscoa, porque também é uma data super top para vender, tá? Então não perde essa oportunidade. Se você chegou até aqui, não deixou o seu likezão, por favor, deixa o like aí, tá? Fortalece a firma, então já deixa o seu like, se inscreve também no canal e ativa o sininho. Deixa o sininho ativado para sempre que a gente tiver um vídeo novo aqui chegar para você, falar, ó, tem um vídeo da Sônia lá bem top, corre lá para assistir, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei fazer isso com vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Super beijo e até a próxima.